Se queres saber exatamente quais é que são as refeições ideais pré e pós-treino, fica desse lado que eu vou-te explicar. Olá, o meu nome é Gonçalo Estudo, sou profissional da área do fitness e hoje eu vou-te dizer detalhadamente quais é que são as refeições ideais que deverás fazer pré e pós-treino para maximizares os teus resultados. É sabido que as refeições pré e pós-treino podem ter um impacto significativo na tua performance durante o treino, na tua recuperação e eventualmente nos teus resultados. Quer o teu objetivo seja redução de gordura ou aumento de massa muscular, irás colocar-te numa desvantagem enorme se não tiveres em atenção a tua nutrição pré e pós-treino. Ainda que hajam muitos mitos relativos ao timing dos nutrientes ou então ao horário em que fazes as tuas refeições ao longo do dia, já muitos deles foram desmistificados e não é esse de todo o fator de importância primordial. No entanto, aquilo que consomes pré e pós-treino continua a ser um fator de extrema relevância, sendo que estas são provavelmente as refeições responsáveis por acelerar o teu progresso, mais do que qualquer outra refeição que faças ao longo do dia. Comecemos então com a refeição pré-treino e por verificar a importância de um macronutriente essencial, a proteína. Quando treinamos, a tua taxa de catabolismo muscular aumenta consideravelmente. Quer o teu objetivo seja aumentar a massa muscular ou reduzir gordura e preservar a massa muscular, deverás fazer o melhor possível para reduzir ao máximo este catabolismo muscular e para aumentar ao máximo a taxa de síntese proteica muscular. Visto que os aminoácidos funcionam como blocos de construção para o teu músculo, tornam-se cruciais para a síntese proteica muscular e sem esses aminoácidos a circular pela tua corrente sanguínea, não só perdes o combustível necessário para o processo de síntese, como a tua taxa catabólica ou de perda de massa muscular continuará elevada, algo que de todo queremos evitar. Alguns estudos apontam que adicionar uma fonte de proteína pré-treino não vai conduzir a melhores ganhos musculares, enquanto outros estudos demonstram exatamente o oposto. Introduzir aminoácidos contidos numa proteína e uma fonte de hidratos pré-treino pode até ter um efeito mais benéfico do que adicioná-los no pós-treino. O motivo pelo qual alguns destes estudos mostram resultados diferentes está ligado principalmente a tudo aquilo que tu consomes ao longo do dia e durante as outras refeições. Se já fizeste uma refeição rica em proteína algum tempo antes do treino, estar a colocar ainda mais aminoácidos contidos num batido de proteína, por exemplo, no pré-treino, não irá fazer praticamente nenhuma diferença no decréscimo da tua taxa de catabolismo muscular durante o próprio treino. Por outro lado, se não ingeriste proteína num espaço de 3 a 4 horas antes do treino, ingerir cerca de 20 a 40 gramas de proteína, disponibilizando assim os aminoácidos nela contida na tua corrente sanguínea, é uma ótima opção. Podes fazer isso através de uma refeição normal, se tiveres até 1 ou 2 horas para conseguir digeri-la antes de treinar, e alguns exemplos de alimentos como, por exemplo, o peito de frango, peru, ovos e peixe, são ótimas fontes proteicas pelas quais poderás optar. Se acordas de manhã e corres diretamente para o treino, neste caso poderás optar por um batido de proteína, o qual irá ser digerido de forma mais rápida. Relativamente aos hidratos de carbono, são também uma necessidade no pré-treino. O teu corpo usa a glicose dos hidratos como combustível para o teu treino, mas infelizmente a glicose armazenada nos músculos e fígado é limitada e usada constantemente. Portanto, abastecer as reservas no pré-treino poderá ajudar a adiar a fadiga e, de acordo com um estudo presente no Journal of Applied Physiology, quando os pesquisadores compararam dois grupos, um numa dieta low carb e outro numa dieta high carb, descobriram que o grupo da dieta high carb, ou seja, uma dieta rica em hidratos, conseguiu manter melhores níveis de força, acelerar a recuperação e os participantes encontravam-se no estado mais anabólico, ou seja, propenso ao desenvolvimento muscular. Ainda que este estudo tenha em conta o consumo de hidratos ao longo do dia inteiro, existem outros estudos que verificaram especificamente o que acontece quando ingeres hidratos antes de treinar, com um grupo de indivíduos que realmente ingeriam os hidratos versus um grupo de placebo, e descobriram também que ingerir hidratos pré-treino irá providenciar combustível adicional para uma melhor sessão de treino, onde poderás eventualmente ser capaz de treinar com maior resistência ou a quantidade de peso que levantas para um maior número de repetições. Fator este que é um dos principais e responsáveis pelo crescimento muscular. Se a sessão de treino que estás prestes a realizar é curta e intensa, com uma duração inferior a 1 hora, poderás optar por hidratos de índice glicémico elevado, tal como o arroz branco, a batata ou a banana antes de treinares. Por outro lado, se fores realizar uma sessão de treino mais longa e de endurance, opta por hidratos de índice glicémico mais baixo e de digestão mais lenta, tal como o arroz integral, a batata doce ou a aveia.
Eu gosto de recomendar uma ingestão de cerca de 30 a 40 gramas de hidratos pré-treino e existem ainda especialistas na área que recomendam dividir o total diário de hidratos de carbono, colocando 50% desse valor na refeição pré e pós-treino. Ou seja, supondo que tens que ingerir uma quantidade de 300 gramas de hidratos por dia, isso iria dar cerca de 75 gramas de hidratos na refeição pré-treino e as outras 75 gramas de hidratos na refeição pós-treino, distribuindo as restantes 150 gramas ao longo do dia inteiro. Se o teu objetivo é ficar mais forte e desenvolver a massa muscular, esta pode ser realmente uma estratégia bastante útil. A gordura no pré-treino não terá um impacto significativo na performance, poderás consumir uma dose baixa, mas não esperes a mesma força e níveis de energia que obtens comparando com a ingestão de hidratos. Então, e para quem treina em jejum? Apesar de vários estudos sugerirem que neste período se prioriza o uso de gordura como fonte de energia durante o treino, outros estudos já demonstraram que após esse período o teu corpo irá maximizar o uso de hidratos como fonte de energia para balancear a gordura que queimou durante o treino. Ainda que seja um tema que gera muito debate, a verdade é que há pessoas que se sentem bem a treinar em jejum, enquanto outros simplesmente não. Se és daquelas pessoas que se sente com pouca energia durante o treino, deverás nesse caso fazer uma refeição pré-treino. Por outro lado, se és uma pessoa que leva imenso tempo a digerir as refeições e te sentes mal disposto durante o treino, nesse caso treinar em jejum poderá ser uma opção viável. Existe inclusive evidência que após o treino em jejum, o teu corpo atua como se fosse uma espécie de esponja perante o alimento que lhe forneces na refeição logo após treinar, aumentando assim a resposta anabólica. Um ponto importante e negativo a considerar é que o treino em jejum irá fazer disparar a taxa catabólica muscular que mencionei já anteriormente no vídeo. Se o teu objetivo é reduzir gordura corporal, poderás incorporar o treino em jejum, ainda que não vais queimar mais gordura por isso, mas apenas porque te sentes bem. Já por outro lado, se o teu objetivo é desenvolvimento muscular, terás eventualmente mais benefícios se fizeres uma refeição pré-treino. Falemos então sobre suplementação no pré-treino. Os suplementos pré-treino podem ser um aliado na produção de energia, a quebrar barreiras na força, levantar uma quantidade de peso maior e desta forma, eventualmente, até maximizar o crescimento muscular. No entanto, lembra-te, como já mencionei neste vídeo anterior sobre suplementação para aumento de massa muscular e redução de gordura, que poderás ir ver no IGTV, se tomares pré-treinos com frequência, irás desenvolver alguma tolerância, o que vai fazer com que vão perdendo efeito ao longo do tempo, ou pior, que tenhas que tomar sempre para ter aquela motivação extra para treinar, ou seja, que fiques dependente ao pré-treino. Opta por estes suplementos apenas 1 a 2 vezes por semana, por exemplo, nos dias em que planeias treinar mais pesado ou que sabes que vais ter uma sessão de treino mais exigente. Mas eu recomendo que vejas mesmo este vídeo sobre a suplementação para ainda maior detalhe. Passemos agora para o que ingerir no pós-treino. Comecemos pela proteína. Assim que terminas de treinar, a tua taxa de catabolismo aumenta. A menos que faças algo quanto a isso, essa taxa irá ser superior à taxa de síntese proteica muscular e eventualmente conduzir a uma perda de massa muscular. Daí ser importante consumir cerca de 20 a 40 gramas de proteína num período de tempo relativamente curto após terminares o treino. A fonte de proteína que poderás optar será algo de rápida e fácil digestão, como por exemplo a proteína whey. Isto irá providenciar rapidamente um conjunto de aminoácidos diretamente para as tuas células musculares, incluindo a leucina, o aminoácido mais anabólico e com uma elevada capacidade de estimular a síntese proteica muscular. Irá também permitir uma maior libertação de insulina, o que por sua vez também ajuda no combate ao catabolismo muscular. Existem de facto estudos que provam que ingerir proteína após o treino é mais eficiente do que ingeri-la mais tarde nesse dia, portanto, algumas horas depois de treinar, mas é importante esclarecer o quão rápido deves consumir a proteína após o treino. Isto porque antigamente acreditava-se que existia uma janela anabólica e que devias consumir a proteína no máximo 30 minutos logo após o treino, mas a verdade é que isso depende da última refeição que ingeriste proteína. Se consumiste proteína num espaço de 2 a 3 horas antes de treinar, algo que provavelmente fizeste na tua refeição pré-treino, então o timing em que ingeres a proteína após o treino não é assim tão importante. Podes perfeitamente terminar o teu treino, ir para casa descansado e fazer uma refeição que contenha proteína num espaço de 1 a 2 horas após o treino, que não irás estar a perder nada.
Não é preciso acabar o treino e ir a correr para o balneário e beber batidos. Numa situação em que não tenhas feito uma refeição pré-treino que contenha proteína, aí sim, quanto mais cedo ingeris a proteína após o treino, melhor para os teus músculos. Por exemplo, para quem treina em jejum, poderá ser uma estratégia inteligente colocar o batido de proteína ou uma refeição logo após o treino, em vez de estar a esperar mais tempo ou mais horas antes de conseguir ingerir então a proteína. Passemos então para os hidratos de carbono no pós-treino. Durante um longo período de tempo, acreditou-se que os hidratos no pós-treino promoviam um pico de insulina que iria aumentar a síntese proteica muscular. No entanto, a proteína em si, de forma isolada, também consegue promover esse pico de insulina e maximizar a síntese proteica, sendo que juntar os hidratos à proteína poderá ser vantajoso, visto que o pico de insulina chegará mais rápido e será mantido durante um período de tempo maior. Outro motivo pelo qual ingerir hidratos após o treino pode ser importante está ligado à reposição dos níveis de glicogênio nas células musculares. Maiores reservas de glicogênio podem conduzir a melhor performance e treinar com maior resistência nos próximos treinos. Após treinares, os teus músculos são capazes de absorver os hidratos de carbono em vez de os armazenarem como gordura. Daí alguns estudos até recomendarem doses mais altas de hidratos logo após o treino, tal como eu também já falei anteriormente aqui no vídeo. Alguns outros estudos afirmam que és capaz de ir repondo os níveis de glicogênio através das restantes refeições com hidratos de carbono que fazes ao longo do dia e, portanto, se preferes não ingerir uma quantidade de hidratos maior logo após treinar, não te preocupes, vais passando esse macronutriente ao longo das outras refeições durante o resto do dia. Se pretendes tirar vantagem da resposta da insulina, diminuir o catabolismo muscular e promover um balanço positivo de hormonas responsáveis pelo desenvolvimento muscular, tal como a hormona de crescimento, eu recomendo de 30 a 50 gramas de hidratos de rápida absorção, tal como a batata, a banana ou o arroz branco, no pós-treino. No que toca à ingestão de gordura após treinar, algumas pessoas afirmam que deve ser de evitar, visto que pode atrasar a digestão da tua refeição ou do teu batido. No entanto, um estudo demonstrou que a taxa de reposição de glicogênio não foi afetada mesmo após uma refeição com uma quantidade de gordura considerável após o treino. Com isto eu quero apenas dizer que se quiseres colocar alguma fonte de gordura saudável na refeição após o treino, podes fazê-lo, mas não é algo que seja necessário. E na verdade, se quiseres realmente levar os nutrientes o mais rápido possível para os teus músculos após o treino, talvez seja mais inteligente colocar essa dose de gordura numa quantidade bem baixa e focar maioritariamente nos hidratos e na proteína. Para terminar, abordemos a questão da suplementação pós-treino. Durante o vídeo já falámos sobre a proteína e o único outro suplemento que eu poderei recomendar é a creatina. A creatina irá permitir aumentar a produção de energia nas tuas células musculares e assim melhorar a performance. Portanto, este suplemento poderá ser um aliado no teu pós-treino ou, na verdade, em qualquer outra altura do dia. Não irá fazer diferença, o mais importante é que ingiras cerca de 3 a 5 gramas por dia. Se pretendes um programa capaz de te oferecer resultados já nas próximas semanas e poupar anos de tentativas fracassadas, erros, aprendizagens e testes, fica a conhecer o programa que temos para te apresentar. Convido-te a consultar os highlights da nossa página, onde encontras literalmente centenas, se não mesmo milhares, de feedbacks positivos e graus de satisfação elevados de clientes que obtiveram enorme sucesso no que toca ao desenvolvimento de massa muscular e redução de gordura. Não te esqueças de guardar este vídeo para ter acesso à informação sempre que necessário e de gostar e partilhar e comentar se quiseres apoiar e ver mais deste conteúdo aqui na página. Muito obrigado e até à próxima!